Na segunda-feira, dia 7 de abril, a Lua já está no grau 15 de Leão, então ela se afastou da oposição que ela formava no domingo com o Plutão e está começando a formar um trígono com o Sol, né? Então a gente tem um trígono entre os dois astros que a gente chama dos nossos luminares, que são o Sol e a Lua. E um trígono de Sol com a Lua sempre facilita o fluxo das coisas naquele dia, né? É um diálogo assim muito tranquilo. Obviamente sempre no trígono os planetas estão em signos do mesmo elemento, o Sol está em Áries, a Lua está em Leão. E, além de tudo, a gente tem o Júpiter no meio do caminho entre os dois, fazendo sextil com o Sol e fazendo sextil com a Lua. Então é um dia dinâmico, otimista, entusiasmado, é um dia daqueles que a gente chama de céu de brigadeiro. Então é um dia para a gente aproveitar ao máximo. Na terça-feira, dia 8, a Lua amanhece ali pelo grau 28 do signo de Leão, e já em quadratura com Urano no final de Touro. Essa quadratura se formou durante a madrugada e vai durar mais ou menos até umas 3 horas da tarde. Então, até mais ou menos essa hora, é importante a gente ficar atento como é que a gente vai reagir às nossas situações de natureza emocional, porque Urano sempre tem aquela coisa meio imprevista e meio impulsiva também, né? Mas acaba às 3 horas da tarde e aí a Lua vai ficar fora de curso até o dia seguinte, até as 7 horas da manhã da quarta-feira. Além disso, a gente tem hoje o dia que o Mercúrio fica estacionário, ele termina o seu movimento retrógrado e ele está em trígono com o Marte, né? Então a gente tem aí um componente de agilidade no nosso raciocínio, de entendimento, que vai prevalecer depois que acabar essa quadratura entre a Lua e o Leão. E além disso também a gente tem esse sextil entre o Sol e o Júpiter, que continua valendo, vai valer durante alguns dias. Então, a parte inquieta, né, ela dura mais ou menos só até as 3 horas da tarde. Depois a gente está com lucidez, com objetividade e com entusiasmo e com otimismo. Na quarta, dia 9 de abril, a Lua amanhece ali pelo grau 10 de Virgem e já em quadratura com o Júpiter em Gêmeos. Quadratura de Júpiter, a gente sempre perde um pouco a noção dos limites das coisas, né? A gente comete excessos, né? Várias vezes aqui eu já mencionei a questão dos excessos digestivos, vamos dizer assim, tudo que a gente come, que a gente bebe, quando a gente tem a quadratura aí, especificamente a da Lua com Júpiter, né? A gente tem que tomar cuidado com os nossos exageros. E também com o excesso de confiança, porque o Júpiter tem uma confiança excessiva, tão excessiva que às vezes pode virar uma ingenuidade. A gente assinar um contrato sem ler, ou não prestar atenção nas letras pequenas do contrato, esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, o Júpiter está fazendo um sextil com o Sol. Então a gente tem um elemento, digamos, sadio aí dessa confiança jupiteriana, e também lembrando que a gente continua com essa triangulação bacana entre o Marte em Câncer e a turma que está lá no final de Peixes. Então é só tomar cuidado com o lado de excessiva confiança que a gente pode ter com esse tipo de quadratura. Na quinta, dia 10, a Lua amanhece ali pelo grau 22 do signo de Virgem e já formando oposição com esse trio que está em Peixes, né? Mercúrio, Saturno e Vênus. E além disso, ainda não terminou a quadratura ao Júpiter, que começou na quarta-feira e que vai terminar por volta de meio-dia dessa quinta. Então, o nosso emocional está num momento, assim, digamos, delicado, né? Tanto nas relações de intimidade familiar, quanto nas relações de afeto em geral, é um momento que o nosso discernimento tá meio confuso, né? Tem ainda um trígono com Urano no final de Touro, mas quantitativamente a oposição tá maior aí, né? Então é importante a gente tomar cuidado, porque o nosso emocional não vai funcionar de maneira a nos dar bons conselhos hoje. O racional continua ágil por conta dessa triangulação que vem rolando entre Mercúrio e Marte. Então, se a gente for pelo caminho do bom senso, do racional, a gente consegue organizar as coisas. Se a gente for pelo caminho da emoção, o dia vai ficar meio confuso. Na sexta-feira, dia 11, a Lua amanhece no começo do signo de Libra e, com isso, ela entra em oposição ao Netuno em Áries, né? Esse Netuno recém-chegado em Áries. Então, de novo, a nossa imaginação está, como dizia aquele personagem de Chico Anísio, viajando na maionese. Então é muito importante a gente ficar atento aos voos altos que a nossa imaginação possa dar nesse dia, para não sair da realidade. A gente tem, digamos, antídotos para isso.
Ao mesmo tempo, a Lua forma um trígono com Plutão, que dá um entendimento aprofundado das coisas, e continuamos a ter esse triangulão entre o Mercúrio e o Marte, que nos ajuda a ter discernimento, a ter raciocínio objetivado para tudo que esteja acontecendo. Então, o caminho é a gente ficar atento com o lado muito voar alto do nosso lado emocional e, na verdade, o ideal é passar tudo pelo filtro, pela peneira do raciocínio objetivo que o triangulão entre o Mercúrio e o Marte proporciona. No sábado, 12 de abril, a Lua amanhece por volta do grau 16 de Libra e já esquentando, ensaiando para fazer a Lua cheia, que vai ser às 9h22 da noite. A Lua em Libra, o Sol em Áries, né? Então, tempo de celebração, tempo de colheita do que a gente plantou, né? E também a celebração acontece por conta do trígono que ela vai formar com Júpiter esse dia inteiro. Então tem um lado aí alegre, né, comemorativo, digamos assim, mas ao mesmo tempo, conforme ela for avançando no signo de Libra, até chegar na oposição exata, a Lua cheia plena, ela vai formar uma quadratura com o Marte em Câncer. E essa quadratura também está sendo ensaiada, embora ainda não esteja em grau exato, com o Sol, né? Então a gente vai ter uma espécie de uma quadratura inteira entre o Marte, o Sol e a Lua. Então o que acontece com isso? Pavio curto, impaciência, irritabilidade. É só a gente ficar atento a esse lado e tentar cultivar esse lado alegre, dinâmico, positivo da triangulação com o Júpiter. No domingo, dia 13 de abril, a gente ainda acorda na vibe da lua cheia, né? E ao mesmo tempo na vibe também dessa quadratura em T que está formada entre Lua, Sol e o Marte no meio do caminho dos dois. Então, o lado impulsivo, o lado impaciente continua nos rondando aí. E, mais uma vez, o caminho para a gente poder trilhar isso numa boa é esse triangulão entre o Mercúrio e o Marte, que vem nos acompanhando já há mais de uma semana e vai continuar por mais uns bons dias, para a gente usar a objetividade, o raciocínio, a lucidez para lidar com essas inquietações que essa quadratura em T pode provocar. E chega a ser engraçado, mas mais uma vez a gente tem o Marte numa posição num dia de fim de semana, no qual ele faz um convite indireto para a gente gastar essa energia através de alguma atividade motora. Então, caminhar, pedalar, nadar, correr, o que a gente gosta de fazer, praticar um esporte, é um dia aconselhável para isso de novo. Que seja um bom domingo para todos nós.